Questão 12. Tá, o que é que essa questão diz aqui? Qual é o enunciado dela? Tá, você tem duas relações, tá? São duas relações de equivalência. Relação de equivalência, tá? Vou colocar assim de forma mais contraídazinha, mais enxuta, tá? Para não perder muito tempo aqui escrevendo. Tá? Mas lembre-se, por favor, tentem ser mais organizados do que eu sou aqui, porque lembra, eu estou usando uma mesa digitadora e não é tão bom ficar escrevendo, né, na mesa digitadora, pelo menos para quem não tem costume. Tá? Então, por isso que sai feinho assim. Então, ó, essa é a sua. Você está partindo disso aqui, ó. RS são as relações de equivalência em A. O que é que você tem que mostrar aqui? Que R união S é uma relação de equivalência se e somente se S composto com R está contido em R união S e R composto com S também está contido na união. Certo? Tem que mostrar essa equivalência aí na questão 12. Vamos ver aqui a solução dessa questão. Solução. Certo? Mais uma vez, é um se, somente se. Então, separe a sua resolução em ida e volta. Tá? Então, ó, assuma aí, você está assumindo que R união S é uma relação de equivalência. Relação de equivalência. Então, você está assumindo isso. Então, você quer mostrar essa inclusão aí, essas duas inclusões. Tá? Então, ó, inclusão de conjuntos. Pega um elemento em um e mostra que está no outro. Procedimento básico, né? Então, vamos lá. Pega aí, ó, dado. Dado. Como eu vou pegar um elemento na composição, então eu vou chamar assim, ó, XE, tá? Pertencente a S composto com R. Tá? Vejam só. Vocês sabem que isso aí são relações, tá? Composição de relação também é uma relação, então todos os elementos aí vão ser pares ordenados, tá? Como você está pegando um elemento numa composição, então eu chamei o segundo. Você sabe que, por definição, vai ter um outro elemento que vai quebrar esse par em dois pares. Você sabe isso aí pela definição de composição de funções. Então, por isso que eu estou pegando o par x, z. Porque aí vai existir um y tal que o x, y vai estar no R e o y, z vai estar no S. Tá? Isso aí é só questão de notação. Isso aí fica mais fácil de você poder aplicar as definições da forma que ela foi apresentada para você. Tá? Mas nada impede você de pegar um AB, um XY. O negócio é o que você está fazendo ser coerente. Tá? O que eu estou fazendo aqui é escolhendo a melhor anotação para ficar o mais próximo possível do que você viu nas aulas, tá? Nas aulas gravadas, nas videoaulas, tá? Para ficar o mais próximo possível das aulas de conteúdo. Então, por isso que eu peguei aqui um XZ. Então, por definição, isso implica que existe um Y Y, todas elas são relações, ó, em A. Existe um Y em A, tal que o X, o par XY pertence ao R e, deixar mais um pouco aqui, e o par YZ pertence a S.
certo? Onde é que você quer chegar? Você quer que o par XZ ele pertença à união, certo? A união de R com S, R unido com S. Tá? Então, veja aqui. E qual é a hipótese que você tem? Que essa união é uma relação de equivalência. Tá? Então, você tem a reflexividade, a simetria e a transitividade para poder usar. Então, você está com elementos em R e em S, mas você está com a sua hipótese aí é sobre a união. Então, você tem que passar de alguma forma para a união. E é fácil, porque a união ela contém esses dois conjuntos aí. Tá? Então, isso implica que o X, Y pertence a R união S e o YZ também. Agora deixa eu botar aqui de vermelho. Qual é a hipótese que você. Qual é o argumento? Hipótese não, né? O argumento que você está usando é esse aqui. Certo? Isso daqui são as duas. É o que você está usando. Se esse elemento aqui, o XY, está no R, ele está na união. E a união contém o R. Mais uma vez, se esse par aqui está no S, então ele está na união, porque a união contém o S. Tá? Que é a teoria básica de conjuntos. Então, agora você está com dois elementos numa relação de equivalência. E aqui, esse primeiro par termina com Y, esse segundo par começa com Y. Então, se você ainda não conseguiu pegar o que a gente vai fazer, eu vou traduzir para aquela nossa notação de relação de equivalência, tá? Para ficar mais fácil de perceber aqui a propriedade que a gente vai usar. Então, isso implica que o X se relaciona com Y via a relação R união S e o Y se relaciona com o Z via a relação R união S. E agora você tem o quê? O R união S é uma relação de equivalência. Em particular, ela é transitiva. Se ela é transitiva, isso implica. Vamos lá, vou colocar logo aqui, tá? X se relaciona com Z via relação R união S. E aqui, sua hipótese R união S transitiva. Transitiva. Agora, basta você voltar para a notação de relação. Isso significa que o par XZ pertence a R união S. Conclusão: a composição está contida na união. Tá? Mas veja que isso aqui foi só 50% do trabalho, já que aqui está pedindo as duas inclusões. Mas, obviamente, o argumento da outra inclusão é totalmente simétrico a esse aqui. Então, você vai pegar novamente um elemento na composição, R com S, vai quebrar esse elemento em dois, vai usar que a união contém cada uma das relações, tá? Vai traduzir esse pertence aqui para a notação de relação de equivalência e vai usar novamente a transitividade. Tá? Então, vou colocar aqui a inclusão R composto com S, contido na união,
é análogo. Certo? Ou seja, é similar. Se você entendeu essa inclusão, você consegue reproduzir a outra. Certo? Então, essa daqui, ó, você acabou com a ida. Esse aqui é o finalzinho da sua ida. Agora vamos fazer a volta. Alguma dúvida, pessoal, com respeito à ida dessa questão 12? Vou pegar aqui a volta. A volta você tem como hipótese as duas inclusões. Né? Opa. Você tem como hipótese as duas inclusões. R composto com S, contido na união, e S composto com R igual não contido na união também. Certo? Então você tem que concluir que a união é uma relação de equivalência. Então você tem que verificar as três propriedades. Tá? Vamos verificar as três propriedades de relação de equivalência. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Estou evitando escrever muitas palavras por causa exatamente porque é pior ainda escrever palavras do que escrever símbolos, tá? Assim nesse quadro. Mas eu estou tentando fazer aqui mais ou menos no modelo ideal, tá? Um modelo ideal para você poder argumentar bem. Então você explica aqui, ó, vamos verificar as três condições de relação de equivalência. Então vamos lá. Você já está cansado de saber quais são essas três condições, né? A reflexividade, a simetria e a transitividade. Tá? Então, ó, tem que ter isso aqui, ó, que o x ele tem que se relacionar com x para todo x em A. Certo? Você já afirmou aqui que isso acontece. Agora você tem que fazer o quê? Justificar. Então, ó, pois dado x pertencente a A, tens que x se relaciona com x, certo? Por quê? Porque R é uma relação de equivalência, tá? Em A. É claro que se você pegar qualquer elemento em A, ele vai se relacionar com ele mesmo via a relação R. Então isso implica o quê? Isso implica que o par x pertence a R, mas o R está contido em R união S. Então isso implica que o par x pertence à união, o que implica que x se relaciona com x via a relação união. Certo? Veja que aqui eu usei o R, mas você também poderia ter usado o S, tá? No lugar do R aqui, que daria o mesmo resultado. Então, ó, reflexividade provada. Então, vamos agora provar a transitividade. Aliás, a simetria, né? A segunda condição é a simetria. Então, ó, se x se relaciona com y via a relação união,
Então, você vai ter que o par x, y pertence à união, daí, antes desse daí eu vou só ajeitar isso, pertence, vou fazer isso aqui, vou ver se é um pertence melhor. Eu vou colocar um implica aqui, implica. Lembra a definição de união? Se um elemento está na união, quer dizer que ele está em algum dos dois. Tá? Então, isso quer dizer que o xy pertence a R ou xy pertence a S. Vou colocar os implica aqui, implica que x se relaciona com y via R ou x se relaciona com y via S. Vou colocar mais um implica aqui, se implica. Lembrem-se, por hipótese, o R e o S são relações de equivalência. Tá? Se são relações de equivalência, então você vale a simetria. Então, você vai ter que y se relaciona com x via R ou y se relaciona com x via S. Continuando aqui a implicação, isso significa que o par x pertence a R ou que o par yx pertence a S. E aí você sabe que a união contém ambos, né? Contém R e contém S. Então, você tem isso aqui, que o par yx pertence à união. E para ficar igualzinho ao enunciado que você conhece de simetria, você volta para a notação de relação de equivalência. Y se relaciona com X via a relação X união S, R união S. Então veja, você partiu de X se relaciona com Y via a relação união, e você chegou que Y se relaciona com X via a relação união. Então você acabou de mostrar a simetria. Você pode deixar bem organizadinho e colocar assim, portanto, R união R, R união S é simétrica. Aqui a conclusão, né, seria R união S é reflexiva. E por fim, vamos verificar a transitividade. Agora veja um detalhe interessante aqui. Tá? Qual é a sua hipótese? Qual é a hipótese da questão? Essas uniões aqui, ó. Veja que você não usou em momento algum ainda, nem na condição I, de reflexividade, nem na de simetria. Tá? Se você concluir aí o terceiro item sem usar essa hipótese, quer dizer que ou você melhorou muito o resultado, provou sem precisar de hipótese nenhuma, ou, o que é o mais provável, você está errando aí algum argumento. Tá? Então, chegou o terceiro item,
e você não usou a hipótese ainda. Então, vamos ver aqui se esse terceiro, se essa hipótese realmente é necessária e onde ela é. Então, ó, a transitividade, né? Então, você vai partir aqui, ó, de se x se relaciona com y via a relação união e y se relaciona com z também via a relação união, então você tem que chegar que o x se relaciona com o z via a mesma relação. Então, a primeira coisa aqui, vamos tentar traduzir isso aí, né? Passar para a notação de relação. Você vai ter isso aqui. E isso aqui. O que implica. Veja só, você chegou nesse momento aqui, você só fez traduzir a sua hipótese, só colocou ela de uma forma diferente. Mas e agora como prosseguir? A hipótese que você tem é na composição. A hipótese que você tem é na composição, então não dá para usar nesse momento aí. Então a única coisa que resta para você é usar a definição de união. Usa a definição de união e vê o que acontece. Então, vamos lá. Se o par XY está na união, quer dizer que ele está em algum dos dois. Então, ó, você tem isso aqui ou isso aqui. E você tem isso aqui ou isso aqui. Então, agora, você acabou de entrar agora no campo da demonstração por casos. Você vai ter vários casos a considerar e vai chegar na conclusão de cada um deles. Veja quantos casos você tem. Ó. É um desses dois aqui e um desses dois aqui. Então, você vai ter 4 casos a considerar. Cada um desses casos você tem que chegar na transitividade. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. Daí, temos 4 casos. Primeiro deles, x, y pertence a R e yz pertence a R. Simplica, traduz aí para a sua notação de relação de equivalência. Você tem que o x se relaciona com y via R e o y se relaciona com z via R. Você usa a sua hipótese que o R é uma relação de equivalência, portanto, ela é transitiva, portanto, você tem isso aqui. O que implica que o XZ pertence a R, o que implica que o XZ pertence à união o que implica que o X se relaciona com Z via a união. Tá? Esse é o primeiro caso. Tá? E aqui você poderia destacar que você está usando que R é transitivo. Transitivo. Tá? Por quê? Porque R é uma relação de equivalência. Tá? Então, em particular, ela é transitiva. Agora vamos ver o segundo caso.
Segundo caso, que é o caso misto, seria XY pertence a R e YZ pertence a S. Isso implicaria, vejam só, você não pode usar o mesmo argumento que você usou no primeiro caso, tá? Porque no primeiro caso, os dois estavam na mesma relação, certo? Os dois estavam na mesma relação de equivalência, no caso, na relação R. Então, daí você ia usar a propriedade na relação, tá? Aqui, ó, você não conclui que eles estão na mesma relação, mas você conclui que eles vão estar na mesma relação, só não vão estar no R nem no S. Eles vão estar onde? Eles vão estar na composição, tá? Isso implica, melhor, eles não, né? Esse elemento aqui, ó, o x, z, ele pertence à composição, ó. Essa composição aqui, R composto com S. E agora sim, você conseguiu transferir o seu problema para composição, aí você está no lugar ideal para usar a sua hipótese. Qual é a hipótese? Aqui, ó. Composição está contida na união. Então, volta. Composição contida na união. E aí você conclui que o X se relaciona. A união tanto faz, né? A união é como tá. União A com B e B com A é a mesma coisa. Então, você já pode colocar aqui R, união S. Tá? Para ficar melhor, coerente. Mas tanto faz. E aí você concluiu mais uma vez a transitividade. Certo? Só que faltam mais dois casos. E os outros dois casos são análogos aos dois primeiros. Tá? Só vou colocar os casos aqui. Obviamente não vou fazer eles. Para a gente poder ir para outra questão. Tá? O outro caso seria esse aqui, ó, que é o XY pertence a S e o YZ também pertence a S. Aliás, pertence a R. Esse seria um caso. E o último caso seria ambos pertencem a S. Pertence a S e pertence a S. Por que eu disse que é análogo? Tá? Esse penúltimo caso aqui é análogo ao segundo, certo? Você vai passar de novo para a composição, tá? E vai usar a hipótese. E esse último caso aqui é análogo ao primeiro. Se ambos estão em S, ambos vão estar... se ambos estão em S, então vale a transitividade. Você pode usar diretamente a transitividade no S. Tá? E aí você conclui da mesma forma que você concluiu no primeiro caso. Tá? Então, só dividir em 4 casos e fazer cada um deles. E vejam que cada caso aqui é bastante simples. Tá? Então, isso aí fecha, isso conclui a transitividade e conclui a demonstração de que a união é uma relação de equivalência.